A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai estejam presentes na sua vida, estejam presentes na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma pregação, que Deus abençoe a todos. E o nosso tema de hoje é: como ser um herdeiro do reino de Deus? Vamos abrir a Bíblia e verificar o que apenas a Bíblia está nos instruindo. Vamos começar. Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu-lhes: abandonem o pecado, voltem para Deus, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Primeira condição: você tem que abandonar a sua vida errada, abandonar as coisas erradas desse mundo. Segundo, você tem que crer em Jesus Cristo como seu Salvador e ser batizado. Essa é a primeira regra fundamental. Segunda regra, Apocalipse 21:27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então só vai entrar no céu quem tiver seu nome escrito no livro do Cordeiro. Mas aqui tem um detalhe. Diz que não vai entrar nem o que pratica abominação e mentira. O que é praticar mentira perante a Bíblia? É mentir? Também. Mas nesse contexto representa as falsas doutrinas. As doutrinas que não são bíblicas e que muitas pessoas acham que é verdade por não ter conhecimento bíblico ou por ser mal intencionado. Quer ver um exemplo? O dia de guarda é o domingo. Não existe nem a palavra domingo na Bíblia. De onde o cara tirou isso? Várias teorias, na época da Idade Média, dentre outras, falam sobre isso. Mas não é bíblico. A pessoa que inventou a guarda do domingo, a religião que inventou a guarda do domingo, diz explicitamente que não existe na Bíblia. Que foi ela que inventou. Então por que as pessoas obedecem mais o que não me fala do que a Bíblia? Outra, línguas estranhas, língua do Espírito Santo, labachúrias, não sei o quê. Isso não é bíblico. Essa ideia de labachúria, siricanto, isso não é bíblico. Em Atos 2, diz que o dom do Espírito Santo de línguas são idiomas. Não são isso. As pessoas estão sendo enganadas pelo poder do inimigo. Uma outra coisa que as pessoas acreditam errado: é só o porco na Bíblia animal imundo. É só orar pelo animal imundo que ele fica limpo. Onde é que o cara leu isso? Eu já li 28 traduções diferentes da Bíblia e nenhuma delas diz isso. Pelo contrário, diz que nós não devemos nos alimentar de alimentos imundos. Que quando a pessoa se alimenta de alimento imundo, ela fica imunda. Ela fica impura. Isso até no Novo Testamento é comprovado. Vamos abrir agora, dentre outras doutrinas também. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurado aqueles que guardam as suas leis, para que assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, guardar a lei de Deus também faz parte da vida dos salvos. Uma falsa doutrina: Jesus aboliu a lei. Não. Mateus 5:17, Jesus dizendo: não penseis que vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Então Jesus não aboliu nada. Pessoas que não sabem da Bíblia, pessoas que são mal intencionadas, às vezes sabem, está te enganando, estão pregando errado. Então cuidado com o que você está ouvindo por aí. Vamos continuar. Mateus capítulo 19, versículo 16, vai nos ensinar algo interessante sobre isso. Mateus 19, versículo 16, diz assim: o jovem rico. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha que coisa interessante. E ele continua. E ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas, ao ler esse contexto, eles acham que Jesus aboliu o sábado. Mas ele não aboliu. Jesus falou apenas esses mandamentos por causa da moral da história que está vindo depois desse contexto. E vamos entender. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Então Jesus fala: olha, para você ser salvo, guarda os mandamentos. Quais? Honra teu pai e tua mãe, não adulteres, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o próximo como a ti mesmo.
Por que Jesus não colocou os 4 primeiros mandamentos? Porque os 4 primeiros o jovem observava. Ele observava esses 4 mandamentos. Mas os 6 últimos não. Mas como é que você tem certeza? Vamos ler o contexto. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem achava que honrava pai e mãe, o jovem achava que não roubava, ele achava que não adulterava, ele achava que não dava falso testemunho, ele achava que amava o próximo, mas Jesus mostrou para ele que ele não obedecia a nenhum desses mandamentos. Dos 10 mandamentos, o jovem obedecia a 4, mas ele não obedecia a 6. Então percebemos que para entrarmos na vida eterna, guardar a lei de maneira íntegra faz parte. Novamente eu falo aqui, guardar a lei não vai lhe salvar. Apenas Jesus Cristo salva. Mas, se você aceita Jesus, você automaticamente tem que guardar a lei, porque a lei é o caráter de Deus e Jesus também mostrou que é o caráter dele. Vamos abrir agora em Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o versículo 37, a parábola do bom samaritano, e vamos perceber que a lei também faz parte, mais uma vez, da vida dos salvos. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: que está escrito na lei e como você interpreta ou como você entende? A isto ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, toda a tua alma e todas as tuas forças e todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Olha só que interessante. O fariseu compreendia os 4 primeiros mandamentos. E ele sabia que Jesus compreendia. Agora perguntou: espera aí, quem é o próximo agora? Então você percebe que o povo judeu, tinha muita dificuldade em entender a situação dos 6 últimos mandamentos. Os 4 primeiros: não terás outros deuses, não terás imagem, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão e guardar o sábado, isso para eles era fácil. Entre aspas, era mais fácil eles aprenderem a guardar esse. Mas os outros não eram. Mas olha o que ele coloca. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo, passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Vendo também, passou longe. Certo samaritano que seguia a seu caminho, passou-lhe perto. Vendo, compadeceu-se dele. Chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para a hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e, se alguma coisa gastares mais, eu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então nós percebemos aqui que Jesus deu o exemplo de um sacerdote que conhece a lei, mas não obedeceu a segunda parte. Nós percebemos de um levita que ficava dentro do templo de Jerusalém, escutando, aprendendo todos os dias como os profetas separavam os 4 primeiros mandamentos e os 6 últimos, mas também não pôs em prática. Mas Jesus colocou um exemplo do samaritano. Os samaritanos não eram muito bem vistos na época pelos judeus. Tinha uma certa rixa. Então Jesus usou esse exemplo de propósito. E aí, qual foi o próximo? O samaritano que ajudou. Vai e faça o mesmo. Então não é somente estar na igreja e cumprir com os ritos religiosos na igreja. Fora dele, você precisa ajudar com o necessitado. Você precisa ajudar as pessoas. Você precisa compreendê-las, escutá-las, dar conselho, orar por elas e muitos outros exemplos. Agora vem a questão. Deus e Jesus, eles têm muitas didáticas. O próprio Pai, assim também como o Filho falava por parábolas. Mas infelizmente ou felizmente,
Muitos cristãos têm aquelas perguntas: eu posso fazer isso? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que eu posso? O que fica nisso? Então, muitos cristãos, quando eles vão estudar a Bíblia, eles fazem o quê? Eles acabam tentando encontrar desculpas para o que pode e o que não pode fazer. E Deus, quando ele vai nos ensinar o que pode e o que não pode, ele usa a didática inversa. Como assim? Ele não diz o que pode fazer. Ele diz o que apenas não pode. Vamos compreender isso? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha como funciona. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão parte do reino de Deus. Não se iludam. Adúlteros, idólatras, homossexuais, aqueles que roubam, que são avarentos, os que bebem, atacam pessoas com linguagem insolentes, pilhadoras, nenhuma delas terá parte do reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, eu vou lhe mostrar o que você não deve fazer. Então isso aqui são as características que nós não devemos fazer. Nenhuma dessas características. Próxima. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21 diz assim: é evidente que o fruto da carne faça. E o que ele faz? Imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração de ídolos, o uso de droga alucinógena, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a estas. Advirto agora, como já fiz antes, os que praticam essas coisas não terão parte do reino de Deus. Então nós percebemos que Deus fala o seguinte, olha, segue a lei. Tá, mas o que não é para mim fazer? Tudo isso que estamos lendo. E tem cristão que pega desculpa, eu quero beber. É porque Jesus transformou algo em vinho. A Bíblia diz que os que bebem não herdarão o reino dos céus. Não é para o cristão beber. Não é. Não seja dado ao vinho. E dentre outras coisas também. Nós não devemos aceitar as coisas que o mundo prega. Romanos 12, 1 e 2. Renovação da mente. Renovação do corpo através disso. Não podemos permitir que as ideologias do mundo façam com que a nossa mente seja transformada por uma mente contrária à Bíblia. E olha o que diz também. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadados, mais amigos do prazer que amigos de Deus, tendo forma de piedade. A Bíblia hebraica coloca isso aqui como forma de religiosidade. Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desse. Perceba que muitas pessoas você acha que são religiosas, acham que são cristãos, mas não são porque tem tudo isso aqui. O que nós não devemos ser? Tudo isso. E o que não está escrito aqui? Eu tenho que viver. Perceba que como Deus ele é prático. Perceba que como Deus nos mostra tudo em sua palavra. E mesmo assim ainda queremos encontrar desculpa. Para concluirmos, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, que possamos ter aprendido o que não devemos fazer, sendo cristãos, para que assim tenhamos o caráter do Pai. O que nós cristãos devemos fazer? Aceitar Jesus como Salvador, largar nossa vida errada, ter o dom do Espírito Santo, ser batizado no nome de Jesus. E não fazer nada disso do que a Bíblia nos mostrou agora. Então, que o Espírito Santo continue lhe mostrando a verdade, que a Bíblia seja a nossa única regra de fé e consciência de vida. Porque assim seremos testemunhas do único Deus. Que Deus te abençoe.
Um ósculo santo a todos.